Boa tarde, telespectadores da TV Orkut. Estamos de volta aqui no programa Marisa Bland, mais um sábado de sucesso para vocês, coisas feitas para agradar o público, entrevistas interessantes. E aqui do meu lado eu tenho o advogado Dr. Luiz Ricetto Neto. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa, agradeço o convite. Boa tarde, internautas. Ele tem um programa jurídico aqui na TV Orkut e a gente vai falar sobre coisas interessantes do direito que as pessoas às vezes nem sabem, porque você às vezes para garantir um direito seu você precisa ter algum conhecimento, né? E claro que você vai contratar um advogado sempre, né? Claro, para poder te orientar e tal, mas é bom ter alguns conhecimentos para não ficar na mão, né? Para não ficar sobressaltado achando que vai perder alguma coisa. Não, se você já tem algum conhecimento, você fica mais tranquilo, né? Você só aguarda o resultado da sentença no final, né? Então, eu queria perguntar algumas coisas aqui pro doutor. A gente vai falar sobre exames da OAB, a gente vai falar várias coisas e também sobre um caso que tá na pauta do dia, todo mundo fala sobre isso, né? Tá na mídia, que é o caso Isabela, a gente vai falar sobre isso também. E eu queria saber de você, doutor, outro dia tinha uma pessoa no Jô que estava dando uma entrevista, ele falou assim, se você atropelar uma pessoa com a intenção de matar, a pena é menor do que se você atropelar por acaso? Como é que é isso? Olha, a legislação penal, ela prevê alguns tipos de condutas e as caracteriza como criminosas. Uhum. As condutas penais, elas são tidas como criminosas e ela tem uma aplicação de uma pena para repressão e impedir que elas aconteçam. Certo. No caso do homicídio, né, como alguns outros delitos, existe a forma dolosa e a forma culposa. Vou explicar para o internauta entender a diferença entre um e outro. Os crimes que a legislação prevê como praticados, quando praticados não da forma culposa, sim da forma dolosa, são aqueles intencionais. Aquele onde o agente quis o resultado, ele teve a intenção de praticar aquele ato com o objetivo de alcançar aquele resultado. Isso se diz do crime doloso. E tem o crime culposo. Quando ele é culposo, a legislação penal expressamente diz, olha, este crime também é punível na forma culposa. E o que significa essa forma culposa? É quando o agente, embora não quisesse o resultado, ele cometeu aquele resultado, ele alcançou aquele resultado por culpa. E a culpa ela é derivada de imperícia, imprudência ou negligência. E tem também uma outra modalidade que é chamada do dolo eventual. É quando eventualmente você não queira o resultado de uma conduta, mas você assume o risco de fazê-lo. Então aí nós temos o dolo eventual. Por exemplo, atropelamento. Um caso bem clássico para se entender essa questão. Alguém que está dirigindo e acidentalmente atropela alguém, esse acidentalmente vamos entender como na forma culposa. Então ele atropelou por culpa, que pode ser por uma negligência, por uma imperícia ou por uma imprudência. Imprudência, excesso de velocidade, imperícia, ele não era habilitado, né? E ele vai ser penalizado de uma forma menor. É uma detenção, salvo engano, de 1 a 3 anos. Certo. Agora, se esse atropelamento acontece intencionalmente, ele vê um desafeto dele passando, atravessando a rua, no momento que ele está chegando perto, ele, em vez de pisar no acelerador, em vez de pisar no freio, ele pisa no acelerador e intencionalmente atropela e mata aquela pessoa. Então aí, o homicídio, embora seja até feito através de um veículo, como a arma que cometeu esse homicídio, ele vai responder por homicídio doloso, ou seja, intencional. Ele quis aquele resultado. E numa terceira modalidade, ele está dirigindo, com toda... Ele é habilitado, não comete nenhuma imprudência, nenhuma negligência, nenhuma imperícia, mas, né, ele resolve comprar uma latinha de cerveja e dirigir tomando aquela latinha de cerveja. E mais outra, e de repente ele acaba atropelando e matando alguém. Então aí nós temos o chamado dolo
né? E esse dolo eventual é aquele que, embora o agente não quisesse aquele resultado, quando ele estava tomando a cerveja, ele admitiu o risco, ele correu o risco, né, de matar alguém. É o que acontece. Um exemplo mais contundente a respeito desse assunto, que causou muita polêmica, foi o caso, por exemplo, de um promotor de justiça. O promotor de justiça, ele entrou na contramão, estava visivelmente embriagado, se recusou a fazer exame de dosagem alcoólica, porque ele se envolveu num acidente que, visivelmente embriagado, entrou na contramão, atropelou e matou 3 pessoas. Ele foi autuado por homicídio culposo, aquele de detenção de 1 a 3 anos. Mas se ele não fosse promotor, eu tenho certeza que ele teria sido autuado em flagrante por homicídio doloso. Tenho inúmeros casos semelhantes a esse, com muito menos gravidade, onde o cidadão que não era promotor de justiça foi autuado por homicídio doloso. E no ensejo dessa questão, também queria perguntar uma coisa. O crime Isabela, que todo mundo está falando, né? Teve um advogado, amigo meu, que comentou que seria culposo porque o pai fez uma besteira, agrediu a filha e matou, e não queria matar. E quando viu que fez a besteira, pegou o corpo, o suposto corpo que achava que estava morto, e jogou pela janela. Então não foi intencional, quer dizer, ele fez aquilo para se livrar, de repente, de uma acusação, né? Para limpar a própria barra. Então me diz uma coisa, é doloso ou é culposo o crime Isabela? Olha, o crime Isabela, pelas investigações feitas pela polícia de investigação e pela polícia científica, é no sentido de que o crime foi doloso. E o crime ali é intencional. Agora, nessa colocação que você está me fazendo, de que se ele teve a intenção ou não de matar quando jogou o cadáver pela janela, pensando que a criança já estava morta, esse crime, o Código Penal prevê como sendo vilipêndio de cadáver, ele também é doloso, ele é intencional. A pessoa teve a intenção, sim, de pegar um determinado cadáver e se desfazer desse cadáver. Então ele seria, obviamente, intencional. Mas, numa outra questão, eu diria o seguinte: o que a polícia científica tem não é essa situação. A polícia científica tem que esta criança, ela sofreu uma esganadura, um estrangulamento no seu pescoço, por mãos que são compatíveis com a da madrasta da criança, e que, segundo outras perícias que foram realizadas, o pai desta criança é quem teria jogado esta criança pela janela, provavelmente para encobrir o crime praticado pela sua esposa. Bom, em nenhum momento eu vi pela televisão, quero deixar bem claro que eu não conheço os autos e, portanto, estou falando de forma hipotética, né? Sem conhecimento de causa. Então, nessa situação hipotética que foi colocada na mídia, certamente deve haver outros pormenores do inquérito do qual eu não conheço, diz o seguinte: nenhum momento diz, nenhuma notícia que foi transmitida, de que o casal estivesse separado quando o fato aconteceu. E não estando separado, não há como dizer que este homicídio supostamente praticado pela madrasta da criança, não tenha tido a participação do próprio marido. Na pior das hipóteses, até pela omissão, porque não é crível que um pai, ou não precisa nem ser o pai, que um adulto veja uma criança sendo agredida, asfixiada, enforcada, na presença dele e fique quieto. Isso não é admissível. Essa conduta de ficar quieto também é criminosa. Porque na realidade ele falou na festa da família, quando estava com a filha, ela deve ter tomado alguma atitude que o desagradou, e ele disse assim: você vai ver quando chegar em casa. Quer dizer, testemunhas asseguraram isso, né?
Então a gente não sabe realmente quem foi. A perícia falou que foi a Masganou e tal, porque ela estava no banco de trás junto com as crianças e ele estaria dirigindo, então ele não poderia fazer isso naquela hora, mas foi ele que cortou aquela grade não, né? Aquela grade, né? A grade de proteção da janela e jogou o corpo da filha. Então não pode se saber, assim, na verdade, quem foi, né? E uma coisa que eu queria saber... você falou que tem também, além do doloso e culposo, o qualificado, né? Que é caracterizado pela, por exemplo, emprego de asfixia, né? Seria o qualificado de 12 a 30 anos, que seria mais do que 6 a 20 anos do doloso, né? Me explica um pouco sobre isso. Veja bem, eu disse que os crimes eles se classificam em crimes dolosos, em regra, né? Alguns são culposos. E esse dolo, às vezes, pode ser um dolo eventual, onde, embora a gente não queira, né, o resultado, ele assume o risco de obtê-lo, de alcançá-lo. Agora, o crime, ele pode ter uma qualificação, ou seja, embora ele seja um crime doloso ou culposo, ele pode ser qualificado por alguma outra conduta. No caso do homicídio, por exemplo, nós temos que algumas circunstâncias qualificam o crime, ou seja, aumentam a pena desse crime. Por exemplo, o motivo torpe do crime, quando ele é praticado, né, por motivo torpe. Temos, por exemplo, o emprego de veneno, de asfixia, por exemplo, no caso da Isabelle, é um outro motivo que qualifica esse homicídio. Ou quando ele é feito, inclusive, para segurar um outro crime, quando é o chamado queima de arquivo, você mata uma pessoa para segurar a impunidade de um outro crime que você cometeu. Então, são formas qualificadas que aumentam a pena. No caso do homicídio, essas qualificações podem aumentar até 30 anos de reclusão a pena do homicídio. E culposo seria de 1 a 3 anos, né? Sim, mas o culposo é aquele onde o agente não teve a intenção de obter o resultado. Ele agiu sem a intenção. Isso aconteceu por culpa, que ela é na modalidade de imperícia, imprudência ou negligência. Olha, já temos e-mails aqui. Vamos ler os e-mails da galera. Franciele. Gostei pra caramba do novo programa. Se preparando para a balada, sem dúvida, esse programa vai... Não, isso aqui é do outro programa, gente. Eu conheço o Quinho, dos integrantes dos Pais de Break. Não, isso é do outro. Vamos ler mais um. Gás Aol. Marisa, você é ciência. O programa sabe receber as pessoas. Obrigada, Gás. Beijo pra você. Obrigada pela participação. Iba Aol. Marisa, o Dr. Richeto é um advogado de visão. Pergunte a ele sobre o caso Isabela. O mundo está constrangido com o ocorrido. O que é... fale um pouquinho sobre a reconstituição, né? O que é a reconstituição do crime? Olha, a reconstituição do crime é segundo as evidências e depoimentos e perícias que são colocados nos autos, é você encenar, junto com os partícipes do delito, como foi que tudo aconteceu, segundo a investigação da polícia e segundo a versão dos acusados. Isso é uma modalidade de investigação, porque nessa reconstituição você pode, inclusive, detectar o que seria possível fazer, o que não seria possível fazer. Isso, eu gostaria de salientar, é uma previsão feita num Código Penal de 1940, salvo engano, a data do nosso Código Penal, onde prevê essa modalidade de investigação pela reconstituição. Mas eu queria salientar que de lá para cá, dos anos 40 para o ano 2000, 1940 para 2008, a tecnologia evoluiu muito. A polícia científica é muito requisitada e determinadas perícias que são realizadas dispensam, hoje em dia, a modalidade da reconstituição. Por exemplo, é a perícia quem determinou que com uma criança no colo, as marcas do tecido da tela que estava na janela, em determinado local da camisa, não poderiam estar ali se tivesse uma criança no colo. Isso, antigamente, seria possível se detectar através da reconstituição. Mas hoje, com a tecnologia do jeito que está, mesmo sem a reconstituição, você consegue saber o que seria possível e não possível ter sido realizado.
tá certo. Então, vamos ver se a gente tem mais e-mail aqui. Não, vamos a mais perguntas aqui para o doutor, né? Vamos falar também de outros assuntos curiosos do direito, né? Por exemplo, ninguém é preso por dívida no Brasil, né? A não ser pensão alimentícia e depositário infiel, ou seja, o cara que não paga a pensão. Eu tenho um amigo que ele não queria pagar a pensão, ele contratou uma advogada para dar atestado de pobreza, para falar que ele não ganhava nada e assim não paga a pensão. O que acontece nesses casos? O juiz fala assim, não interessa, amigo, você tem que trabalhar, dá um jeito aí de pagar, senão o senhor vai pra cadeia, entendeu? Não interessa se o senhor pode pagar ou não. Como é que é isso? Olha, isso é uma disposição na lei maior do país, a Constituição Federal, que prevê que ninguém poderá ser preso, salvo pensão alimentícia e o depositário infiel. Todavia, eu queria salientar que a Constituição Federal, ela não é a única legislação que existe no ordenamento jurídico, ela é a maior. Mas existem outras legislações infraconstitucionais e outras até que podem até se equivaler à própria Constituição, que são os tratados internacionais. E tem tratados internacionais que proíbem a prisão, inclusive no caso de depositário infiel. Não sabia disso. E a prisão da pensão alimentícia é uma prisão administrativa e que ela tem limitação, ela não pode ser maior do que 90 dias. Mas, sinceramente, ela não ajuda muito para aquele alimentante recalcitrante, né, que é teimoso e não quer de birra assumir a sua responsabilidade de pagar a pensão para o filho, para o ex-cônjuge, ou para o pai, para a mãe, para quem quer que seja. Porque, veja bem, se fosse uma pessoa que não fosse teimosa e precisasse ser ameaçada, então a prisão serviria para essa coação, essa coerção, obrigar a pessoa a cumprir o seu dever. Mas se a pessoa realmente não consegue, ou não consegue fazer com que o seu orçamento dê para pagar essa pensão alimentícia, colocá-la na prisão não vai ajudar muito. Porque se ela precisa trabalhar para pagar a pensão e se ela está presa ela não trabalha, como é que ela arruma dinheiro para pagar a pensão? Então, essa prisão, os juízes teriam que ser um pouquinho mais cautelosos ao aplicá-la, porque pode não servir. Serve para o empresário, porque ele não precisa estar na empresa dele para que ele obtenha recursos para pagamento dessa pensão. Mas um trabalhador assalariado, se ele ficar preso, ele vai até perder o emprego. Agora, um detalhe importante na pensão alimentícia é que a prisão, ela não necessariamente decorre da falta de pensão alimentícia já fixada pelo juiz. Porque o Código Penal também prevê como crime o chamado abandono material. Você que tem a obrigação de sustentar uma criança, um filho que você colocou no mundo, contribuiu para que ele viesse para o mundo, ou que você o tivesse adotado, ou que vive com você de alguma forma, dependa de você, e você o abandona materialmente, ou seja, financeiramente, deixando ele sem comida, sem teto, sem roupa, você responde um crime, sim, de abandono material. E necessariamente não precisa ser seu filho também, pode ser seu pai, sua mãe, já idoso, idosa, né, que dependam de você, e você o abandona ou os abandona, você responde pelo crime de abandono material. E temos mais e-mail aqui, gostaria de ler esses e-mails. Cara apresentador, estamos em Manaus, olha só, no Hotel Tropical, vendo a entrevista. Aqui, como em todo lugar, acontecem crimes. Pergunte ao jurista por que custa vir a pena de morte para o Brasil, né? Por que não tem pena de morte no Brasil? Por que está custando para vir a pena de morte no Brasil? Olha, a Constituição, ela realmente diz que não existe pena de morte. A não ser em caso de guerra. É o que eu ia dizer. Todavia, em caso de guerra, né, a pena de morte é prevista, inclusive, no Código Penal Militar. Então, ela é, sim, prevista, mas não em tempo de paz. Eu, pessoalmente, entendo que o Brasil, especialmente o Poder Judiciário, não está preparado
para aplicar a pena de morte. Os erros judiciais enormes, os despreparos, o despreparo dos juízes, dos promotores e até de advogados. Olha, é muito difícil assegurar que alguém não vá ser executado inocentemente. Então é preferível que isso não aconteça. Já é difícil lidar com o patrimônio e com a liberdade das pessoas diante desse judiciário que nós temos hoje, desse sistema judiciário, com todos esses percalços, com todos esses problemas que nós temos, muita gente perdendo indevidamente a sua liberdade, perdendo indevidamente o seu patrimônio, muitas vezes por despreparo do juiz, por despreparo do promotor, por despreparo do advogado, muitas vezes por circunstâncias, inclusive, que podem envolver perícias mal feitas ou testemunhas comprometidas com falsos testemunhos. Muitas coisas podem levar a um erro em uma decisão. Então, é muita responsabilidade jogar com a vida. Temos mais e-mails aqui. Um abraço. E quem me diz da violência na Europa? Os países mais avançados onde acontecem crimes, ou não sabes destacar esse detalhe? Crime tem em todo lugar, né, gente? Crime, mas assim, nos países da Europa, né? Por que eles estão acontecendo? Isso que ele perguntou. Olha, os crimes eles têm vários fatores que levam um cidadão a delinquir. Algumas questões sociais, outras questões psicológicas. Eu diria que nos países subdesenvolvidos, o que pode levar mais um cidadão a delinquir é a sua condição social, a sua falta de conhecimento até sobre o que é crime, o que não é, a forma como essa pessoa foi criada, educada. Se ela foi criada, educada no mundo do crime, para ela aquilo é normal e não é crime, e vai continuar praticando aqueles atos. Nos países civilizados, eu creio que a questão ali envolva mais a questão psicológica do que a questão social, mas eu não sei exatamente o que pode ter levado ao aumento de criminalidade na Europa, segundo o internauta. Eu não tenho conhecimento dessas informações. Temos mais e-mail aqui do Góis, do amigo do Petrúcio, que a gente já foi almoçar no restaurante dele, lá no Itaim, né? Será que é ele? É ele. Olá, tô vendo, fale de mim. Um abraço ao Dr. Luiz, ele é amigão. Aí, Góis, obrigada pela participação. Beijo. Beijo. Que mais aqui? Deixa eu ver. Marcon Félix. No Rio de Janeiro essa criminalidade é total, mas mais que São Paulo, né? Tá falando que no Rio de Janeiro a criminalidade é maior do que em São Paulo, né? Por que será, né? Olha, como eu estava dizendo a respeito da questão social. A forma como está estruturado o Rio de Janeiro, com todos aqueles morros, e uma divisão entre a cidade que é mantida pelo poder público, que tem acesso, a população que tem acesso ali à polícia, a hospitais, aos delegacias de polícia, enfim. E a outra parte que não tem posto de saúde, que estão nos morros, que não tem ali um posto policial, que não tem ali um hospital, que não tem ali uma escola. Aquilo está muito dividido. Então o que acontece? É aquilo que eu vinha falando. Então você tem pessoas que são educadas já visando ali, já direcionadas para o crime, para o tráfico. E elas são formadas ali com armas ilegais, muitas delas, né, de uso do Exército, das Forças Armadas. Ali há um ambiente mais propício para essa criminalidade. É quase que uma cultura dentro de determinadas regiões do Rio de Janeiro, onde o poder público não chega. Diferente, por exemplo, em São Paulo, diferente em outros estados, em outras cidades, onde não existe esse isolamento, como parece ser uma situação peculiar do Rio de Janeiro. E mais e-mails aqui. UOL. Deus ilumine você, o advogado, falar em programa
Está ótimo, o programa está ótimo, né? O PA, o UOL, obrigadão. Que mais? Rei Hotmail, queria um sorriso. Estão falando que eu tô triste, que eu não tô sorrindo. Não, gente, é só impressão, imagina, que é isso. Obrigada pela participação, beijo. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Renato Cury. Nossa, o Renato Cury, nosso amigo das baladas, que faz o concurso Moto Velocidade das garotas, né? E sempre tem as festas que ele patrocina, que a gente está sempre presente aqui, o Renato Cury. Beijo pro Renato Cury, inclusive encontrei ele no Habib's, porque eu ia pra minha igreja, que era lá no Ipiranga, e no caminho passava pelo Habib's ali da Lins de Vasconcelos. Encontrei ele, jantei com ele, conversei com ele uma vez lá, muito legal, Renato Cury. Marisa, me ligue, tenho algo para falar contigo. Nossa, o que será? ele tá... Será que ele tem algo para me propor, né? Um trabalho aí, o que será, né? Então, legal. Obrigada pela participação, Renato. A gente vai se ver sempre nas festas do Mundo da Fama, da revista do Billy Jackson, né? Que ele também tá sempre lá. E eu entrevistando as garotas dele, né? Que tiram foto naquelas motocas, né? Naquelas motos e tal, fazendo poses sensuais, eu sempre entrevistando as garotas dele, que também é uma coisa bem legal. Que mais aqui? Gan Ardini Filco. Tá. Louco, Marisa, o casal que matou Isabela não estaria intoxicado com problemas que levaram ao crime. Gente, será que eles estavam drogados, né? Não dá pra saber, né? Acho que não, né? Acho que foi porque tinha que ser mesmo, né? O que você acha, doutor? A perícia, segundo as notícias, né? A perícia, as investigações, em nenhum momento revelaram essa situação. Parece que não é o caso. Não é o caso, eles não estavam drogados nem nada. Acho que foi uma fúria, né? O pai, ele teve aquela fúria, descontou na filha, viu que fez uma besteira, porque não queria que chegasse a ponto que chegou, mas chegou. E aí acabou arremessando o corpo, que estava vivo ainda, né? Pela janela, né? Na verdade foi isso. Bem, a perícia não fala do pai. A perícia diz que as mãos que estão no pescoço da criança são compatíveis com o tamanho das mãos da madrasta, não do pai. Mas teve a participação, de qualquer forma, do pai também, né? E uma coisa que eu queria perguntar aqui, continuando com a entrevista. Vamos falar sobre uma coisa curiosa, né? Uma pessoa, por exemplo, que toma posse de um imóvel que está abandonado, ninguém habita, mas tem dono, né? É propriedade de alguém. E essa pessoa fica, de repente, lá por 5 anos sem ser contestada, sem ninguém ir lá e querer botar ela para fora. Não tem que queimar. E ela paga o IPTU, ela paga todos os impostos, age como se proprietária fosse, né? E tá lá de boa fé. Ou seja, não sei se ela desconhece o fato do imóvel ter algum dono, alguma coisa assim, ela não tá lá por invasão ou por meios assim violentos, que tenha tomado posse do lugar por meios violentos, né? Depois de 5 anos ela adquire o direito do imóvel, de ser proprietária do imóvel? Me fala uma coisa dessa. Sim, a legislação prevê um instituto chamado de uso capião. Quando ele acontece, como na circunstância citada na pergunta, quando não houve esbulho possessório, quando a aquisição dessa posse ela foi de boa fé, ela adquire o período previsto na legislação, sem a oposição do seu proprietário, que presume-se ter abdicado dessa posse, então sim, a pessoa que tem a posse do imóvel pode usucapir esse imóvel, ou seja, adquirir a propriedade do imóvel que ele já tem a posse. Certo. E tem vários casos, né? Tem de má fé, tem de boa fé, e tem que ver caso a caso também, né? Porque quando há má fé na posse, ou seja, quando há o esbulho possessório, quando há uma invasão, né, que é crime de esbulho, invasão é crime, não cabe o uso capião. Também não cabe o uso capião de imóveis públicos. O imóvel que é de propriedade da União Federal, dos estados, do município, do Distrito Federal, não cabe o uso capião. E
bom, obrigada. E agora a gente vai ter um pequeno intervalo de uns 5 minutos, daqui a pouco a gente aí depois, né, quando a gente voltar, falando agora sobre exames da OAB propriamente dita e dos exames, que é a especialidade do doutor aqui, ele vai nos dar vários esclarecimentos a respeito. Então, até daqui a pouco, volto já. Parabéns! Alô, meu amigo Petrúcio Melo, parabéns! A TV Orkut está fazendo um grande sucesso e você merece, tá bom? Eu também estou aqui na TV Orkut com muito sucesso. Parabéns, Petrúcio! Estamos juntos! A TV Orkut é a coqueluche do momento. Assim como eu, assista e confira toda a sua programação. A TV Orkut é a primeira TV online brasileira. Parabéns a todos os apresentadores. Parabéns, presidente Petrúcio Melo. Como artista plástica, quero parabenizar a TV Orkut por todo o seu sucesso. Eu sou Eduardo Cunha Neto, criador de jumentos. Assisto a TV Orkut. Assista você também. TV Orkut é um sucesso. Um dos programas que eu mais assisto aqui na TV Orkut é o programa Yasmin Amaral na NET. Olá, eu sou a Mama do Mama Brothers. Quero convidar você para ficar ligadinho na TV Orkut. Gente, é fantástica. Eu amo a TV Orkut, de paixão. Eu sou o Jason Santos, um dos componentes do grupo Mama Brothers. Eu adoro a TV Orkut. É uma programação muito especial que eu acompanho há muito tempo na internet e pode conferir que é muito especial. Olá, gente. Eu sou a Alina Alves, da Linchevu, agora no TV Orkut. Assistam, não percam, gente. Vem com novidades para o Brasil e mundo. Não percam. Olá, nós aqui da Baixada Santista também adoramos a TV Orkut. É um grande sucesso. Olá, a TV Orkut é uma grande opção, pois ela vai muito além das fronteiras. Gente, todas as quintas-feiras, às 20 horas, o programa das doidas. www.tvorkut.com.br. Aguardo vocês. Alô, eu sou o Bocão, tá? Nós estamos aqui todas as quintas, às 20 horas. Eu e a doida, né, Josi? Ui. Nós estamos aqui na TV Orkut, à tua espera, querido. Obrigada, beijo. Bocão pra você. Oi, eu sou o Mariano Bro. Eu também estou ligado na TV Orkut, www.tvorkut.com.br. Hello, Tiki. Com máscara ou sem máscara, eu sintonizo a Rede Brasil Orkut, a primeira televisão online. Quem vos fala é Nath Angel, apresentadora do TV Fofoca, onde já dizia o nosso saudoso Chacrinha: a fofoca vai ou não vai para o trono? Tchau! Eu assisto a TV Orkut, a emissora que é legal. Nós aqui de Interlagos também assistimos a TV Orkut. Olá, eu sou a Debbie Demarco e tenho 2 programas aqui, o New Space e o Banda Mix. E também estou prestigiando a TV Orkut. Eu, Marcelo Demarco, também estou prestigiando a TV Orkut. Olá, sou Vitor Matos, também estou na TV Orkut. Olá, eu sou Antônio Carlos, eu também estou na TV Orkut. Eu, Michel Guerreiro, também estou na TV Orkut, a web TV mais interativa. Eu, Mara Melges, também estou na TV Orkut. Olá, a TV Orkut é Spice Z. Parabéns a você, Petrúcio Melo, e um beijo pra você. TV Orkut é onde você vê um monte de programa muito bom. Olá, eu sou o Maurix da Coca Sub e estou aqui com vocês na TV Orkut. Oi, eu sou a Deise, estou ligado na TV Orkut. TV Orkut, 2 anos de sucesso. TV Orkut, 2 anos de sucesso absoluto em Web TV. E eu estou aqui. Marisa Bland, também estou aqui na TV Orkut, todo sábado, do meio-dia a 1h30, para você se divertir. Associação das Empresas de Transportes e Logística de São Paulo. Eu também sou TV Orkut.
Eu sou Lucinalva Rios, como executiva da Courrier Brasil, saldo a TV Orkut. Nós do Grupo Arabian Fla saudamos a TV Orkut. A TV Orkut é sensual. Eu assisto sempre a TV Orkut. Para a TV Orkut eu dou nota 1000. Nós, bailarinas da dança do ventre, adoramos a TV Orkut. Ela é uma TV muito sensual. A juventude de São Paulo dá nota 10 para a TV Orkut. Sou Miss Ipiranga 2007 e como Miss, peço que todas vocês, Miss, assistam a TV Orkut. Saudação, meu nome é Pamela e eu tô aqui em nome de todos os modelos do Brasil. Peneja a TV Orkut. Um abraço. Resendes Ré. A TV Orkut é uma emissora sem fronteiras. Parabéns! Alô, meu amigo Petrúcio Melo, parabéns! A TV Orkut está fazendo um grande sucesso e você merece, tá bom? Eu também estou aqui na TV Orkut com muito sucesso. Parabéns, Petrúcio. Estamos juntos. A TV Orkut é a coqueluche do momento. Assim como eu, assista e confira toda a sua programação. Peraí. A TV Orkut é a primeira TV Estamos online de volta brasileira. com o programa Marisa Blanche. E do meu lado, o Dr. Luiz aqui, que eu já estava entrevistando, falando sobre crime Isabela, curiosidades de direito, coisas que ninguém sabe, né? Por que o direito brasileiro, assim, às vezes é tão pena de morte, né? Que tem em outros países, não tem aqui algumas curiosidades e tal. E agora vamos falar sobre OAB, que é a especialidade do doutor, né? Queria saber um negócio. Falando do profissional de direito, né, primeiramente, né? O bom profissional, ele sempre terá campo de atuação independente da quantidade de advogados que existem no mercado, numa comunidade, ou e isso depende dele estar bem preparado, na verdade. Qual que é a chance que uma pessoa tem de se dar bem no direito aqui no Brasil? Olha, como bem colocado, existem muitos profissionais do direito, muitos bacharéis em direito, as faculdades formam bacharéis em direito, e esses bacharéis optam no seu caminho, uns por exercerem a profissão, outros não. Se pretendem exercer a profissão, eles têm que prestar algum determinado exame, depende para que carreira eles queiram seguir. Se quiserem ser delegados, tem que prestar concurso na Secretaria de Segurança Pública. Se quiserem ser juízes, tem que prestar concurso na magistratura, procuradores da República, procuradores do Estado, ou mesmo advogados. Para advogado também ele tem que prestar exame. E aquele que prestar exame na OAB, pretendendo ser advogado, eu diria que a profissão ainda tem campo para bons profissionais. Porque bons profissionais, infelizmente, está em falta. Tanto é que os exames de ordem têm demonstrado isso. É muito difícil hoje passar no exame de ordem. Me diz uma coisa, é porque a prova é rigorosa ou porque o ensino que é de péssima qualidade, ou seja, a pessoa não está preparada, ela faz uma faculdade e apesar disso não consegue passar no exame por uma falta de preparo ou não? O que é isso? Olha, as questões do exame de ordem são questões que muitas vezes o profissional vai ter no seu dia a dia, no escritório, dentro de uma audiência, numa delegacia de polícia, e ele vai ter que lidar com aquelas questões para resolver um problema de um cidadão, seja esse problema patrimonial ou seja ligado à sua liberdade de locomoção. E se ele não sabe resolver essas questões no exame de ordem, certamente ele não saberia responder essas questões, resolver essas questões no seu escritório, na delegacia de polícia, numa audiência com o juiz e outras partes. Enfim, eu acho que o ensino é que está devedor. As instituições de ensino é que não estão preparando muito bem os profissionais do direito, dentre outros. Parece que também não é uma situação isolada do bacharel em direito. E me diz uma coisa, uma instituição boa
pode formar um mau profissional se ele não se dedicar? Ou seja, tudo depende também da força de vontade da pessoa, dela estudar por conta própria ou não. Até que ponto a instituição pode ensino se a pessoa não se dedicar? Olha, eu diria que 80% do êxito de um bom profissional depende do profissional. A instituição de ensino, ela realmente ela contribui com 20%, que ela dá o mínimo necessário para este profissional. Se ele quiser realmente se empenhar, não importa a instituição que ele esteja, ele vai ser um bom profissional, mas vai depender dele. E, obviamente, a instituição tem que dar pelo menos esse percentual de 20%, ou seja, dar condições mínimas para ele poder alcançar o êxito e a cultura toda que ele vai precisar para aquela profissão que ele está escolhendo. E tem faculdades, né, que no 4º ano dá monografia para que no 5º ano eles possam prepará-los para o exame da OAB, né? Isso é bom? Quando é que deve ser dada a monografia? A monografia deve ser dada? Como é que funciona monografia no curso superior? Olha, monografia, eu acho que ela visa fazer com que o aluno tenha lá na frente um objetivo a ser alcançado. Saiba que ele tem um espaço de tempo para poder investigar, pesquisar e com aquele objetivo. Sem ela, o aluno fica sem outro objetivo, senão de passar nas matérias para obter o diploma. Não necessariamente o conhecimento para poder fazer a monografia. Eu acho que o bom da monografia é você dar essa monografia com muita antecedência, para que o aluno tenha fixado esse objetivo com muita antecedência, o preparando para fazer essa monografia, ou seja, ele vai entender que todas as matérias, o que ele tem praticado nos estágios, tudo isso vai contribuir para ele depois elaborar a monografia que foi pedida para ele. E uma coisa, o pessoal, né, que elabora os exames, corrige e tal, eles não respondem porque o candidato não foi aprovado, né? E por que o recurso não foi diferido. Isso é correto fazer isso? Porque eles deveriam fazer, né, na verdade, não? Olha, eu não tenho conhecimento de que eles não dão a decisão a respeito dos recursos. Que eu saiba, esse direito o recorrente tem de conhecer as razões que deferiram ou indeferiram o seu recurso e os fundamentos dessa decisão. Agora, em relação ao resultado dos exames, a OAB publica, divulga, não só em relação aos aprovados, como também o gabarito da prova. Então, todos têm acesso a saberem exatamente quais eram as respostas daquelas perguntas, eles sabem o que eles erraram e o que eles acertaram. E temos e-mail aqui, deixa eu ver. Olha, temos mais e-mail aqui. Minha saudação a você, mais recomendações ao entrevistado cujo programa assistimos segundas-feiras na TV. Ah, mandar ele falar de seu programa. Fale um pouquinho do seu programa. Nós apresentamos aqui na TV Orkut, todas as terças-feiras, às 20h30, um jornal jurídico, onde todas as questões jurídicas são debatidas aqui com convidados a respeito de notícias jurídicas especificamente, que são veiculadas numa revista jurídica chamada Consultor Jurídico, né? E os debates são feitos por técnicos do direito, advogados, delegados, enfim, os convidados nossos que estão sempre preparados para poder responder as questões atuais, aquelas que são as questões jurídicas que são objeto dos noticiários. Nossa, que legal. Ah, eu fiz um negócio aqui que eu tirei. Ah, não, agora voltou. Peraí, só um pouquinho. Falou do programa, vamos ver se a gente tem mais e-mail aqui. Raimundo, AOL. Assunto diferente do seu programa, o jurídico fala de tudo e de interesse geral, parabéns. Obrigada pela participação
Beijo. Olha que mais aqui que a gente tem. Rui Porto. Quantos anos pode ser usado? Quantos anos você tem que cursar? É isso para se formar advogado? Deve ser isso. Quantos anos para se formar advogado, doutor? Olha, depois que você concluiu o segundo grau, você precisa de 5 anos. A faculdade para se formar como bacharel em Direito são 5 anos. Depois que você tiver esse certificado de conclusão do bacharelado em Direito, aí você vai ter que, se quiser ser advogado, prestar um exame na ordem, e aí vai depender das épocas de inscrições para poder você prestar o exame, eventualmente passando, obter a sua carteira que vai habilitá-lo para a advocacia. Legal. Vamos ver se a gente tem mais e-mail aqui. GAUOL com... É difícil ganhar dinheiro quando você se forma e é advogado novo? Mas é difícil ganhar dinheiro quando você se forma e é advogado novo. Olha, ganhar dinheiro não é um objetivo propriamente dito de alguém que abraça a carreira jurídica. Mas, obviamente, tem e deve ser uma consequência, porque ninguém trabalha de graça. No começo, você tem que levar em consideração que você não é uma pessoa conhecida, você não é uma pessoa experiente e que você tem poucas pessoas que irão procurá-lo. Obviamente, a dificuldade para se ganhar dinheiro no começo da advocacia é tão comum quanto em qualquer outra profissão. O começo é sempre difícil, porque no começo você não tem a experiência, você sem a experiência, você coloca em risco a segurança de quem o procura. Portanto, é muito difícil. E me diz uma coisa aqui, né? Há quem diga que o exame é para criar reserva de mercado e evitar a concorrência de várias pessoas numa comunidade, né? Ou seja, selecionar os melhores e aí os piores, quer dizer, não vai ter a concorrência deles, né? Competindo com você. É verdade isso ou não? Não, não é verdade. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem alguns órgãos. Ela é dividida entre o Conselho Federal, que tem sede lá em Brasília, as seccionais da OAB, que elas têm sede em cada unidade da federação. Existem as subseções da OAB, que tem sede em cada comarca existente em cada seccional das unidades federativas. Tem a Caixa de Assistência dos Advogados, que é um outro órgão da OAB que cuida da parte da saúde do advogado, da previdência do advogado, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem por objetivo não só representar a categoria de advogados, punir esses advogados, selecionar esses advogados, mas ela também tem o objetivo de defender a Constituição, pugnar pela boa aplicação das leis, dar conhecimento jurídico ao cidadão. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um objetivo muito maior, muito mais social do que simplesmente o de fazer uma reserva de mercado. A responsabilidade da OAB é muito maior para com o cidadão do que propriamente dito para com o advogado. O exame da ordem, ela visa justamente avaliar qual que é aquele bacharel em direito que está ou não preparado para exercer a advocacia. Porque você, advogado, né, tem uma responsabilidade com o cidadão. Basicamente, como estamos em período de paz e não temos pena de morte, então nós temos responsabilidade com o patrimônio e a liberdade de locomoção desse cidadão. Então a OAB não quer deixar que qualquer bacharel em direito que não esteja devidamente preparado esteja aí lidando muito mal com o direito de liberdade e patrimonial de um cidadão brasileiro ou estrangeiro. Mauro, tá saindo bem o som aqui nos microfones, né? Tá.
Me diz uma coisa, o bom profissional, né, terá sempre campo para atuar, independente da quantidade de advogados, ou seja, ele se coloca, né, ele se faz no mercado, independente da quantidade de advogados? Sim, isso acontece com qualquer profissional. A experiência tem me mostrado que o que diferencia um profissional liberal dos demais é a sua dedicação e a sua capacidade de investigação. Qualquer profissional, seja ele um policial, um advogado, um engenheiro, um médico, um dentista, se ele é daquele profissional que quando ele está diante de um determinado trabalho, ele procura se aprofundar no trabalho que faz, investigando se todas as premissas que o levaram àquelas conclusões são verdadeiras, este profissional é de qualificação muito boa e com certeza ele vai se diferenciar dos demais profissionais, seja ele em qualquer área. E também é assim no direito. E me diz uma coisa, o exame vai ser federalizado, ou seja, igual no mesmo dia para vários estados, evitando que assim que as pessoas se desloquem, né, de um lugar para outro para fazer o exame, ou ele vai ser mais fácil, não, ele é igual, ele é uniforme para todo o território nacional, ou ele vai ser mais fácil num estado e mais difícil no outro? Não, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade federativa e o exame é igual, o mesmo nível de dificuldade em todas as unidades da federação. O que não pode acontecer é, por exemplo, determinados candidatos que se inscrevem para prestar exame em São Paulo ou do Rio de Janeiro, estou citando exemplo assim, aleatório, resolvam, por exemplo, prestar exame lá no Acre porque alguém disse para ele que era mais fácil passar lá no Acre. Se por acaso isso acontecer, ele poderia ter passado no exame daqui de São Paulo, que a questão da complexidade do exame é a mesma. Mas vamos supor que ele tivesse prestado 4, 5 exames aqui em São Paulo, não deu certo, não conseguiu passar, e lá no Acre ele foi e conseguiu passar. Talvez até porque ele já está mais experiente em responder as questões, que já estudou mais, mas foi passar lá no Acre. Este candidato corre o risco de ter a sua inscrição indeferida, porque ele não sendo do Acre, ele não sendo domiciliado lá, não sendo residente daquele estado, ele não deveria estar prestando exame lá. E certamente, pelos critérios que existem hoje na OAB, a inscrição dele como advogado não será deferida. Certo. Ele tem a primeira e a segunda fase do exame, né? Elas são diferentes. Fala um pouco sobre isso. Atualmente a primeira fase do exame de ordem tem sido de teste de múltipla escolha, como acontece na maioria dos concursos públicos, seja para promotor, para juiz, para delegado, procurador do Estado, do município, da União Federal. E na segunda fase, como também na maioria dos concursos, ela é a parte dissertativa, aquela onde você tem que escrever, elaborar uma peça processual de defesa ou de uma inicial, de uma ação, depende da área que você tiver enfocado ali no teu exame. Mas ela faz o mesmo tipo de seleção que faz a maioria dos concursos públicos, que pessoalmente eu não acho que seja essa a forma a melhor de se buscar o melhor profissional do mercado. Tá certo. Então vamos ver se a gente tem e-mail aqui. Por enquanto não. E outra coisa que eu queria saber aqui, e as fraudes nos exames, né? Ocorrem, por exemplo, a grafia do cartão de identificação, né, do candidato não ser igual à da prova. Eu não sei como é que funciona isso, né? Eu pesquisei e eu vi alguma coisa sobre isso, da grafia do cartão de identificação, que tem um cartão de identificação. Como é que funciona isso? Olha, todos os concursos públicos, eles têm uma certa organização e preocupação com a ocorrência de fraudes. A OAB tem contratado fundações para poder fazer esses exames
e fica aquém desse processo seletivo. Ela simplesmente supervisiona. Nós tivemos recentemente a notícia de fraude em um dos exames. Parece que foi vazada a prova, o teor da prova antes de que ela fosse aplicada, e esse exame validado e aplicado um outro exame. Quem invalidou, determinou a invalidação desse exame foi inclusive a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que inclusive determinou que fossem feitas as investigações, e essas investigações inclusive apuraram que o vazamento dessas questões da ordem que seriam aplicadas não ocorreu dentro da OAB. Foi depois, inclusive, de ter sido impressa as provas para o exame. Mas a própria OAB tomou a iniciativa de determinar que fosse feita a investigação, tomou a iniciativa de invalidar o exame e convocar esses mesmos candidatos para um outro exame. Ah, tá certo. O que mais aqui? É bom, por exemplo, o bom advogado, né, quando no mercado, é melhor ele se associar com alguém no começo da carreira para diminuir as despesas, né, por exemplo, dividir um escritório e partilhar as dificuldades, no caso, né, ou é melhor começar por conta própria? Por conta própria é muito difícil porque ele já não tem experiência, é muito difícil porque talvez ele não tenha os recursos para poder manter um escritório de advocacia, é muito difícil porque ele não tem clientela, é muito difícil de todas as formas. O melhor para um profissional que quer começar na área da advocacia é começar trabalhando num escritório, sem sombra de dúvida. Ah, trabalhando no escritório, né? Vamos ver se a gente tem e-mails aqui. Uma olhada. Por enquanto não. Eu esqueci de falar, né? Quem quiser participar do programa ao vivo, com a voz aparecendo aqui, ao vivo e tendo a resposta quase que imediata, um feedback, né? Porque a gente recebe o telefonema e já responde, tem uma comunicação imediata com vocês. É só ligar para o 3744-4571, 3744-4571, que é o nosso telefone para vocês participarem aqui do programa, tá bom? Outra coisa que eu queria saber, tem esse negócio de, vamos dar um dia de trabalho por ano, 3 dias de trabalho por ano para as pessoas carentes, né? Que é uma coisa do continente americano, eu li alguma coisa a respeito, né? Para dar 3 dias por ano de trabalho para as pessoas carentes, né? E a meta foi estabelecida por algumas entidades, né? Mas no Brasil faltam órgãos que captem a demanda e repassem aos escritórios. Você está sabendo alguma coisa sobre isso? Eu acho muito salutar essa medida de que as faculdades públicas, né, exijam daquele que se formou nela uma prestação de serviço posterior à própria sociedade por um determinado tempo. Afinal de contas, ele adquiriu o seu conhecimento, a sua habilitação com recurso público. Ele deve contribuir. Seria muito bom se nós tivéssemos isso melhor organizado aqui no Brasil. No exterior eu sei que isso é muito bem organizado, mas no Brasil desconheço que essa prática esteja ocorrendo. Tá certo. E que foi, Mauro? 1 minuto? Vamos então dar o telefone de contato. O doutor aqui ele tem um programa, né, jurídico, né? Como é que chama o seu programa? Jornal Jurídico. Jornal Jurídico. Aqui na TV Orkut é segunda-feira? Não, às terças-feiras, todas as terças-feiras, às 20h30, ou seja, 8h30 da noite. E, inclusive, nesta terça-feira, estaremos entrevistando um conhecido advogado, muito conceituado, já foi presidente do Conselho Seccional de São Paulo, da Associação dos Advogados de São Paulo, presidente do Conselho Federal da OAB, o doutor José Roberto Batóquio. Eu ficaria muito contente de ver
os seus internautas que assistem e prestigiam o seu programa, Marisa, também assistindo o nosso Jornal Jurídico às 20h30, na terça-feira. Legal! E eu fazendo concurso, né, cursinho para o concurso de auditor fiscal, que eu sou formada em administração, eu tenho direitos e muitas das perguntas que eu fiz aqui foram baseadas no meu estudo, que eu também estudo a Constituição, o direito tributário, direito constitucional, administrativo, comercial, civil, menos penal. Penal eu não estudo, mas penal a gente tem, que é um assunto que está na mídia, né? E muito interessante sempre para esclarecer as dúvidas dos internautas, né, para você saber quando você pode cobrar, quando você tem razão. Acho que é muito importante um conhecimento de direito para isso, para você se garantir a sua retaguarda, né? Muito interessante. E eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Luiz. Obrigada. Eu que agradeço o convite. E de volta na semana que vem. Palhaço Fufu, gente. Palhaço Fufu vinha hoje. E eu tava aguardando, só que ele teve problemas familiares e não pôde comparecer. Então semana que vem, provavelmente, Palhaço Fufu pra vocês e mais atrações. Beijos, até sábado que vem. Mua!